Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o CHIP Brasil, o estudo das condições de vida e saúde da população de Pomerode. A gente vai fazer um balanço sobre tudo que já foi realizado no âmbito dessa pesquisa e também saber quais são os próximos passos desse estudo que vai entrar em uma nova fase agora no segundo semestre desse ano. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o professor Hernani Tiaraju de Santa Helena, que é doutor em Medicina Preventiva, professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da FURB. Bem-vindo, professor. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. E também o professor Clóvis Arlindo de Souza, que é doutor em Saúde Pública, também vinculado aqui ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, eu gostaria que o professor Hernani começasse nos explicando como é que nasce esse projeto do CHIP Brasil aqui no âmbito da universidade. Bom, Camila, esse projeto ele chegou, na verdade, para a gente. Em 2011, cerca da metade do ano, nós recebemos a visita de um colega dessa universidade lá da Alemanha, da Universidade de Greifswald, que mencionou o interesse da universidade lá de fazer uma parceria com a FURB, visto que essa universidade está localizada na região da Pomerânia alemã. A Pomerânia é uma região que fica atualmente na Alemanha e na Polônia, e eles tinham um estudo populacional sobre a saúde das pessoas daquela região desde 1997, e eles estavam com a intenção de estabelecer parcerias internacionais com regiões do mundo, universidades em outras partes do mundo, que contasse com imigrantes pomeranos. Então, eles estavam fazendo contato com diversas universidades, no Chile, aqui, na Polônia, enfim, em outros lugares, e nos procuraram para ver se teríamos interesse em estabelecer essa parceria. Isso foi em agosto. Em novembro, o professor Natel, então reitor, visitou junto com o prefeito de Pomerode a cidade de Greifswald para conhecer o estudo e conhecer, enfim, a cidade, a estrutura. E na volta, a gente fez uma reunião com professores, então, do Centro de Ciências da Saúde, majoritariamente, e houve um interesse geral do Centro de Ciências da Saúde em estabelecer essa parceria. Tivemos uma reunião em março de 2012 com pesquisadores de lá. Eles vieram aqui nos apresentar, então, mais detalhes, o investigador principal, o segundo investigador, e então fizemos um projeto de pesquisa, aplicamos junto à FAPESP, que é o Ministério da Saúde, que tinha um edital aberto de financiamento, e conseguimos o financiamento inicial em 2012, e o estudo então começou em 2013. 2013, com o aporte de recursos, começamos a estruturar. Foi todo um trabalho muito grande, porque foi o primeiro grande estudo da universidade, com um estudo populacional. A estimativa nossa era de cerca de 3.600 pessoas para serem examinadas, então nunca a universidade tinha passado por uma situação dessa, e então demandava toda uma questão de conseguir pessoal, qualificar, treinar entrevistadores, ter profissionais para atuar num centro de exames, treinar entrevistadores de campo, envolver professores que, no mais das vezes, estavam muito envolvidos em atividades de sala de aula, em alguns projetos de pequena monta, para participar de um projeto de grande monta. Então, montar toda essa equipe foi um trabalho assim, bastante desafiador. Para então, depois de um ano e meio, de 2013 até metade de 2014, nós treinarmos as pessoas, utilizarmos, e a gente buscou maximizar ao máximo nessa parceria com a Universidade de Greifswald da Alemanha, maximizar a comparabilidade dos dados. Então buscamos utilizar as mesmas metodologias de entrevistas, de questionários, de equipamentos. Para você ter uma ideia, equipamento de ultrassom, equipamento de pressão arterial, diversos equipamentos foram exatamente os mesmos, exatamente para a gente maximizar essa coisa da comparabilidade. Os exames de laboratório que a gente faz com as pessoas estão sendo feitos também junto com a Universidade de Greifswald. Então, passamos então em 2014 a ir ao campo, a interagir com a comunidade participar do estudo. Em 2014 a 2018, então, que a gente fez o que a gente chama de coleta de dados, ou seja, fez os exames, participou, fez os questionários, etc. Então, a história um pouco inicial do estudo é essa, né? Explica pra gente, então, em que consiste esse estudo, qual que é o objetivo central dele?
Bom, eu diria assim, tem um grande objetivo que é para a comunidade, que a gente poder devolver para a comunidade de Pomerode, daqui da região, quais são as doenças, as condições clínicas que são mais prevalentes, que são mais frequentes nessa comunidade. Qual o sentido geral disso? É poder municiar os gestores da área de saúde pública, enfim, da saúde privada também, para se organizar e poder assistir melhor essa população. Se eu sei quais são as condições mais importantes e quais os fatores que podem estar mais desencadeando isso, eu posso pensar em estratégias de cuidado melhor e também de prevenção mais adequadas a essa população. Claro, tem algumas coisas que são gerais na saúde. Fazer exercício físico é bom, parar de fumar também. Sim, mas como que é nesta população específica? Então, aqui a gente tem um objetivo que é bem para beneficiar a comunidade. Tem uma outra questão científica que aí nos interessa enquanto pesquisadores, que se nós temos uma população aqui em Pomerode que é majoritariamente proveniente dessa região da Pomerânia, no nosso estudo a gente estimou isso em torno de 70% da população examinada por nós é dessa região, e são descendentes, enfim, dessa população que veio lá da Pomerânia. Como que fica a saúde dessas pessoas que estão hoje numa condição ambiental, de vida, de história, que se passou ao longo do tempo, tão diferente daqueles ancestrais ou daqueles familiares que hoje moram lá na Pomerânia? Ou seja, nós queremos entender qual é a associação entre a genética das pessoas, as características de formação genética dessas pessoas e o impacto do meio ambiente, das condições sociais, das condições econômicas, do estilo de vida, que hoje é tão diferente entre essa população que hoje mora em Pomerode e daquelas pessoas que estão na Pomerânia alemã, que passaram por um século com 2 guerras mundiais, com fome, com desenvolvimento, enfim, com uma variedade de coisas muito diferente da nossa. Então a ideia do ponto de vista científico é exatamente a gente estabelecer um pouco essa comparabilidade, o que acontece e tentar entender esses mecanismos do ponto de vista da saúde das pessoas. O professor mencionou no início que a pesquisa realizada em Pomerode segue então os mesmos padrões dessa pesquisa realizada na Alemanha, né? Eu gostaria que o senhor reforçasse qual que é a importância de seguir esses mesmos padrões, né? Já que a gente tem o objetivo de comparar, né, os dados obtidos aqui em Pomerode com os dados da Alemanha. Então, hoje mesmo eu estava trabalhando, antes de vir para cá, analisando um material que é sobre rigidez arterial. Rigidez arterial é uma coisa que está associada à pressão arterial, as pessoas desenvolverem hipertensão, que é uma doença super importante, mata ainda muita gente, está associada a problemas de coração, etc. E existem várias maneiras de você estimar a rigidez arterial das pessoas, vários métodos possíveis, né? Claro que de um método para outro há uma variabilidade. Então, qual o método que eu estou usando? Aí eu vou comparar com um estudo feito nos Estados Unidos ou que foi feito na China, mas qual é o método que eles usaram? Às vezes você vai dizer, mas é um detalhezinho. Não, não é um detalhezinho, porque a técnica que você está usando, a técnica que você está empregando para medir quem é a pessoa que está fazendo a medida, isso acaba gerando uma medida diferente e que, quando eu vou ler um estudo, vou ler um artigo dessa pessoa para comparar, eu vou ficar em dúvida. Questionários. Se eu for aplicar um questionário perguntando sobre o consumo de álcool, por exemplo, ou sobre atividade física, dependendo do questionário que eu estou usando, eu vou poder ter resultados diferentes e o que dificulta a comparabilidade. Então, se eu quero de verdade comparar a saúde dessas pessoas com a saúde de lá, a gente buscou, então, essa é a lógica de você maximizar. Porque aí, quando eu pegar o dado dele para força de preensão palmar, que a gente diz que é para medir a força muscular das pessoas, que é uma medida super importante para avaliar idosos. Se o cara tem força muscular, ele consegue caminhar, se desenvolver e tal, ter autonomia, né? Nós estamos usando exatamente o mesmo equipamento, que está sendo feito do mesmo jeito, no mesmo braço, da mesma maneira. Ou seja, eu consigo comparar. A gente tem um estudo que faz exatamente essa comparação da força muscular dos nossos pomeranos daqui com o pessoal da Pomerânia lá. Como é que foi realizado, então, o processo de coleta de dados junto a essa comunidade de Pomerode? Bom, te digo assim, foi bastante desafiador porque não deixa de ser uma invasão na vida das pessoas. Toda pesquisa é uma invasão. Você já deve ter recebido ligações perguntando para fazer uma pesquisa no telefone. E é uma coisa muito chata, né? Ninguém gosta muito de receber pesquisa. Muito menos você ter um entrevistador, por exemplo, que vai na sua casa fazer algumas perguntas para você. As pessoas têm medo, sentem receio de receber uma pessoa desse tipo. Então nós buscamos fazer todo um trabalho de preparação prévio, né?
junto com a Secretaria de Saúde, que foi uma super parceira, o prefeito de Pomerode, a equipe toda e quando eu digo prefeito, o prefeito atual, o anterior e o anterior, nós estamos em 3 gestões, todas as gestões da prefeitura foram extremamente colaborativas, participaram do estudo ativamente, nos ajudando a tentar abrir as portas e de modo que a população se sinta segura de poder participar do estudo dele e veja as vantagens de participar desse estudo. Então, trabalhamos com a Secretaria de Saúde, com as unidades de saúde, fizemos visitas nas casas das pessoas, os agentes comunitários da época foram na casa das pessoas, distribuíram material, informaram o que é a fobia. Nós conversamos com os jornais da cidade, com as rádios da cidade, com pastores também da Igreja Luterana, que é super forte na região e que tem uma influência bastante importante na cultura local, enfim, na religiosidade das pessoas, no sentido tudo de tentar sensibilizar as pessoas a se sentirem, enfim, seguras, à vontade de poder participar da pesquisa. As entrevistas, naquele momento, a gente fazia em 2 etapas, uma entrevista que era feita no domicílio das pessoas, então era aplicado um primeiro questionário, e as pessoas eram convidadas a vir ao hospital universitário. Isso é uma coisa bastante importante que eu digo aqui. A universidade deu um apoio fantástico no sentido de remodelar, readaptar uma parte do hospital universitário para o nosso centro de pesquisas. Então a gente tinha uma ala do Hospital Universitário da FURB que era só o centro de pesquisa do CHIP. E as pessoas então eram convidadas a vir até aqui. Elas podiam vir por meios próprios, mas a grande maioria veio pela Prefeitura de Pomerode. A Prefeitura fez o translado dessas pessoas diariamente. Saiu de casa às vezes 5 horas, 5h30 da manhã. Nós começávamos a examinar as pessoas 6h30 da manhã e íamos até 1h30 da tarde. Então nós chegávamos no hospital, eram recepcionadas, colhido sangue, né, dessas pessoas, e depois elas entravam para fazer mais questionários e uma bateria de exames. Recebiam nesse momento que estavam lá também um café, a gente fazia uma recepção, um café reforçado para as pessoas poderem aguentar esse período todo e depois poder voltar para casa. E depois de passarem por todos os exames, elas recebiam um relatório, era apresentado, as enfermeiras sentavam com as pessoas e era dado uma devolutiva. A tua pressão está um pouquinho alterada, esse exame deu assim assado, isso aqui está bom e tal. Esse relatório, o que a gente fazia? A gente não entregava na mão da pessoa, mas o resultado desses exames, esse relatório, é encaminhado para a unidade de saúde da família, porque Pomerode tem uma cobertura integral, toda a população é coberta por saúde da família. Então a gente enviava para a Secretaria de Saúde e era enviada para o médico de família para ele conversar. Por quê? Para não assustar as pessoas, né? Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes você vai fazer um eletrocardiograma, está lá deitado, faz um eletrocardiograma, dá um bloqueio de ramo direito. Aí imagina a enfermeira te dizendo que você tem um bloqueio de ramo direito. Mas, meu Deus do céu, vou morrer com um negócio desse. Não. Mandava para o médico de família, o médico de família ia olhar e disse, não, tu já tem 2 eletros anteriores com a mesma coisa. Não te assusta. É assim mesmo, já estava assim. Então a ideia era... Ou seja, fazia uma devolutiva, o médico ia interpretar e pensar, vou pedir mais exames, não vou pedir, vou tranquilizar, vamos ver o que nós vamos fazer e discutir e decidir o cuidado dessa pessoa com base no histórico que ele já tem dessa pessoa lá na cidade. Então, além da questão de fornecer os dados para a pesquisa em si, o processo de pesquisa gerou uma série de diagnósticos e, por consequência, enviando para esse médico de família desse cidadão que participou da pesquisa, ele já iria começar um tratamento que talvez ele não, de uma doença que talvez ele nem soubesse que ele tinha. Poderia. A decisão fica para ele e para o paciente dele, no caso, a pessoa que está chegando lá. Então essa é uma decisão deles. Nós, enquanto pesquisadores, temos o dever de poder devolver, né, e procurar minimizar riscos, ou seja, não assodar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo tentar dar um benefício dela decidir o que ela vai fazer com a saúde dela. Professor Clóvis, quais aspectos, então, da vida e da saúde da população de Pomerode são avaliados pelo CHIP Brasil? Sim, são relacionados ao estilo de vida, as doenças cardiovasculares, que a gente ainda vai continuar examinando, né? A gente pensou nisso aí. A gente avaliou condição física, imaginando medidas de força muscular, de composição corporal, né, de saúde física, de saúde mental, a gente avaliou também. A alimentação das pessoas também, né, qualidade da alimentação, qualidade do sono. Né, então são diversas medidas relacionadas às condições crônicas, doenças crônicas, né, e também ao estilo de vida. Esse foi né, o objetivo inicial de a gente também
monitorar a vida das pessoas, né, relacionando estilo de vida, doenças crônicas e outras condições relacionadas. Houve um público-alvo específico, professor Hernani, em questão de idade? Sim. A gente avaliou ambos os sexos entre 20 e 79 anos. Então, a nossa ideia, para ficar, né, assim, igual ao da Alemanha, adultos e idosos entre 20 e 79 anos. Foi o nosso público também específico, né, que foi a nossa amostra sorteada. Foi uma faixa etária bastante ampla, então que imagino que tenha resultado num grupo grande de pessoas, né? Sim. Vocês sabem, professor Hernani, quantas pessoas no total? Os dados de quantas pessoas foram coletados? 2.488. 2.488 entre 2014 e 2018? Isso. Bom, quais aspectos então a gente pode destacar em relação aos achados, né? Dessa primeira fase, desse primeiro momento do Chip Brasil, professor Hernani? Se tu me permitir, eu vou falar um pouquinho, o Clóvis também fala um pouco, porque essa parte de estilo de vida também ele domina bastante, até melhor do que eu, mas eu vou te dizer assim, algumas coisas são bem interessantes. Por exemplo, questão da hipertensão arterial. Os nossos números aqui são muito semelhantes aos dados nacionais, muito semelhantes. A nossa amostra deu em torno de 24% de pessoas com pressão arterial elevada. Por outro lado, quando tu olha para os dados de obesidade, que é uma verdadeira epidemia no Brasil, se você pegar nos últimos 25 anos, o crescimento da obesidade foi uma coisa assustadora no Brasil, para adultos e para idosos, né? E isso nós temos uma situação um pouco mais elevada. Então, você vê que as pessoas, se no Brasil nós temos em torno de 60% a 65% da população com sobrepeso ou obesidade, somando os dois juntos, né? Aqui nós estamos batendo 73%. Então essa é uma coisa preocupante, né? Sugere o quê? Que todas as doenças associadas ao excesso de peso vão acometer mais a população, uma esteatose hepática, né? O risco de fazer um infarto do miocárdio, de fazer uma aterosclerose, enfim, várias doenças associadas a problemas articulares, enfim, é uma coisa que preocupa essa população agora e no futuro, que na verdade ela vai evoluir. Uma outra questão interessante que nós encontramos foi com relação ao padrão de alimentação. A gente tem alguns estudos de alimentação que já estão sendo publicados, um está publicado, o outro está em fase de publicação, que é sobre o consumo de carnes e o consumo de frutas, legumes e verduras. O que é recomendável? Você comer pelo menos 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia, né? Em torno de 55%, quase 60% das pessoas não estão comendo isso, não tá com esse padrão alimentar. Por outro lado, há um consumo de carne bastante elevado, tanto por jovens como até por idosos. E essa é uma questão interessante quando nós comparamos com o padrão da Alemanha. Os alemães da Alemanha hoje comem muito menos carne vermelha e carne processada do que nós estamos comendo aqui. Talvez pela questão do acesso à carne vermelha nossa aqui, que é maior, ou então já por questões de modificação cultural ao longo do tempo, hoje eles comem menos do que a gente come. Então, esses são alguns dos estudos que eu poderia, assim, muito rapidamente te mencionar. Não sei, o Cláudio podia falar um pouquinho de mais coisas, eu complemento depois mais algumas coisas. O que a gente pode destacar, então, professor Clóvis, em relação ao estilo de vida a partir dos dados do Chip Brasil? Tem dados bem interessantes de atividade física, né, que, no geral, eles são ativos fisicamente, mas em vários contextos de atividade física. Deslocamento, né, de atividades ocupacionais ou mesmo domésticas. O que mais é interessante destacar que o que está mais relacionado à saúde das pessoas é a atividade física de lazer. Então a gente mediu por meio de questionário autorreferido e também por um aparelho chamado actigraph acelerômetro, que é uma medida direta de atividade física. Eles ficavam uma semana com o aparelho na cintura e aí a gente conseguia realmente medir diretamente o nível de atividade física. Então com esse aparelho a gente conseguiu verificar que mais de 70% deles tem comportamento sedentário a maior parte do dia, não é? E uma média de atividade física moderada e vigorosa em torno de 20 minutos por dia, né, que somar na semana dá menos do que o recomendado para a saúde das pessoas. Então, o nível de atividade física assim, para a saúde, no lazer, para a saúde, é bem mais baixo do que deveria, né?
mas não é muito diferente da população geral, assim, normalmente é isso mesmo no Brasil e tal. Muda um pouquinho por região, mas é por aí, né? O Brasil também é um país de sedentários, não é? E com relação ao tabagismo é um pouquinho menor que no geral, assim, da população, mas o consumo de álcool é maior, né? Consumo de álcool comparado a diversas outras regiões. Não me lembro agora com relação à Alemanha, mas o consumo de álcool em Pomerode é a prevalência mais elevada, assim. Então, um ponto interessante que eu queria mencionar com relação a essa questão do estilo de vida é que a questão de uns 2 anos atrás, nós participamos do Congresso Alemão de Epidemiologia, exatamente comparando alguns dados já parciais do nosso estudo com o estudo da Alemanha. E uma coisa que chamou muito a atenção é que, com relação ao estilo de vida, o nosso estilo de vida parece ser bem melhor do que o deles. Como o Klaus mencionou, nós estamos com a faixa de 11% de tabagismo, né, ou seja, de consumo de tabaco, ao passo que na Alemanha estão batendo em 30%. É muito mais alto. E o consumo de álcool também, seja por faixa etárias de 20 a 39, 40 a 49, 50 a 59, ou seja, pessoas um pouco mais idosas, a gente percebe que com o idoso ele vai diminuindo o consumo de álcool, mas proporcionalmente é muito menor do que lá na Alemanha. Em especial as mulheres. As mulheres alemãs bebem muito mais do que as mulheres daqui. Chega a ser assustador, né? Então isso é uma coisa boa, né? Uma coisa interessante. Se a alimentação nossa não está tão boa, essas outras 2 variáveis parecem estar bem interessantes, né? Favorecem a nossa saúde. Professor Clóvis, as condições de saúde dos indivíduos pesquisados que são descendentes de alemães, ela é diferente da condição de saúde dos indivíduos pesquisados que não descendem de alemães? Vocês verificaram isso? Tem diferenças e semelhanças, sim. Acho que a professora Ana pode responder melhor essa questão, que ele estudou isso mais diretamente, né? Então, teve um estudo nosso que ficou bem marcado, que era esse da hipertensão arterial. Eu havia comentado com você que deu parecido com os dados nacionais, e uma das variáveis que a gente analisou foi exatamente a questão a gente chama a variável de cultura germânica. Por quê? Porque como eu não tenho um exame genético ainda, né, nós estamos preparando essa análise também, mas como a gente ainda não tinha, uma pergunta que a gente procurou fazer para delimitar isso era se a pessoa falava cotidianamente o alemão em casa e se ela participava de clubes de cacetilha, enfim, outras associações alemãs, para tentar caracterizar um pouco essa questão da cultura germânica. E o que a gente observou foi que as pessoas com cultura germânica têm valores de pressão arterial mais elevados do que as que não são de cultura germânica. Mesmo se você controlar essa informação por diversas outras variáveis importantes para a questão da pressão arterial, como obesidade, tabagismo, controlando por tudo isso, ainda assim parece ter alguma coisa. Então, ou é de verdade a cultura, ou talvez tenha algum componente genético aí nas pessoas que podem estar demarcando. Por outro lado, para várias outras condições clínicas, nós não encontramos essa associação, né? Por exemplo, padrão alimentar, para o padrão de força muscular, né? Parece que essas coisas estão semelhantes aos brasileiros, vamos dizer assim, a parte da população que a gente examinou que não seria de cultura germânica. Então essas eu acho que são questões interessantes para a gente explorar, porque ainda tem muitas variáveis para ser examinadas e nós estamos tentando entender um pouco isso, né? Professor Clóvis, em que estágio essa pesquisa se encontra nesse momento? A gente sabe que ela vai entrar numa nova fase, né? Explica pra gente, professor, como é que vai ser essa nova fase da pesquisa, quando ela vai começar? Sim, até agora a gente falou sobre o que a gente chama de Chip BR 0, né? Chip Brasil 0. E a gente vai entrar na fase 1, que é o primeiro segmento, Chip BR1, que o sonho de todo epidemiologista é um dia coordenar ou fazer um estudo de corte, que é isso que a gente vai abrir esse ano, um estudo de corte, de acompanhamento. Porque envolve várias coisas, né? Envolve financiamento, envolve recursos humanos, importante, né? Envolve diversas pessoas. Então, a gente conseguiu 2 financiamentos para iniciar essa etapa, né? No financiamento da Prefeitura de Pomerode, pela contribuição e convênio com Pomerode, cedendo uma unidade de saúde lá, né? Que é uma fase importante agora, porque vai facilitar a ida das pessoas ao centro de exames. Então, a gente vai fazer lá, na antiga unidade de saúde de Terço Central. Então, vai ser feito lá. E aí a gente tem um outro financiamento que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, os 2 em torno de R$300 mil,
um equipamento, nesse caso do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, então, com equipamentos e o custeio, a gente consegue iniciar esse ano essa etapa. Eu imagino que a partir de outubro desse ano a gente já consiga iniciar alguns exames, aplicar alguns questionários lá no centro de exame lá em Pomerode. Nesse segundo momento, então, todos os exames que foram feitos na primeira fase vão ser refeitos, é isso? Sim, a ideia é a gente realizar todos os que a gente já fez na primeira fase, para comparar. Que a gente até então tem um estudo transversal, que chama, né? A gente consegue verificar, fazer uma descrição, associar variáveis, que é o que a gente está mostrando assim de dados agora, né? Mas para a gente avaliar risco, que é o objetivo nosso, precisa de um acompanhamento e de reavaliar as pessoas que participaram da primeira onda. Então, a partir desse ano, a gente vai entrar em contato com essas pessoas que participaram, 2.488 pessoas, né, que participaram da primeira fase, para realizar todos os exames e questionários que a gente já havia feito na primeira fase. É por isso que é importante, então, esse lapso temporal, né? O início da coleta de dados foi 2014, a gente está agora, terminou em 2018, né? A gente está em 2024. Então, esse lapso vai permitir que vocês verifiquem como as situações evoluíram ou não, é isso? Isso mesmo, essas mudanças que foram apresentadas no estilo de vida, doenças crônicas, tá? Então, esses resultados que a gente apresentou um pouquinho para vocês. Uma outra questão que a gente vai estudar agora, já no segundo semestre, neste lapso de tempo, lamentavelmente, algumas pessoas vieram a falecer, faz parte da vida. Então nós vamos tentar identificar quem são essas pessoas que faleceram e tentar entender quais os fatores que podem ter levado essas pessoas a falecerem. Esse objetivo é exatamente também prevenir, né, ou retardar esse envelhecimento e dar qualidade de vida para essas pessoas, entender quais os fatores que levaram essas pessoas a falecer, também é uma informação importante. Então, esse é um dos objetivos já desse segundo semestre, a gente ter acesso, vamos aplicar no Comitê de Ética de Pesquisa o pedido para ter acesso a essas informações, e aí vamos começar a analisar, porque agora com esse lapso de 10 anos a gente já consegue ter uma visualização dessa situação e também, de novo, poder devolver para a Secretaria de Saúde e para a comunidade de Pomerode. E nesse lapso de tempo houve, inclusive, uma pandemia global, né? Com certeza, que é uma questão que já está entrando como uma questão de pesquisa para a gente também, né? Porque várias coisas aconteceram, né? A gente estava discutindo isso na reunião nossa dos professores, que questões, tem alguma questão nova para colocar na pesquisa? Tem, Covid é uma pauta, né? A Covid longa é uma questão que apareceu, né? E que nós não podemos fechar os olhos. Enfim, diversas outras situações que aconteceram. O uso das telas, por exemplo, né? Que é uma coisa para os jovens e mesmo já para idosos também, é um uso quase uma obsessão, as pessoas estarem com o celular na mão, qual o impacto disso sobre a cognição, sobre o sedentarismo das pessoas. Então, algumas coisas a gente está recolocando e reposicionando já para atualizar, vamos dizer assim. E, professor Clóvis, de que forma que a população de Pomerode pode ajudar os pesquisadores, então, na condução desse segundo momento da pesquisa? A gente vai entrar em contato por telefone e, eventualmente, ir na casa das pessoas lá. Então, é importante que saber que a gente vai entrar em contato, né? A pessoa da FURB vai estar identificada, né? Vai mencionar que é o estudo da FURB. Normalmente eles já vão lembrar, eles já conhecem, né? Então, a gente vai fazer essa divulgação lá. As pessoas logo vão saber que a gente vai reiniciar a coleta de dados, realizar os diversos exames de saúde. Então, imagino que recepcionar bem os entrevistadores e examinadores lá, e realizar o agendamento para o centro de exames, para realizar, né, os exames e entrevistas. Tem data já para acontecer, não? Data não tem, mas a gente espera que a partir de outubro a gente consiga já iniciar esse processo. Provavelmente o contato com as pessoas a gente deve conseguir fazer um pouco antes. A gente vai lá para Pomerode um pouco antes, a unidade de saúde a gente já deve abrir, o centro de saúde a gente já deve abrir um pouco antes, inaugurar antes, né? E aí vão realizar os contatos. Bom, no programa de hoje a gente conversou com os professores Hernani de Santa Helena e Clóvis Arlindo de Souza. Ambos são vinculados ao programa de pós-graduação em saúde coletiva da FURB e participam, então, estão na linha de frente dessa pesquisa do CHIP Brasil, que é o estudo das condições de vida e saúde da população de Pomerode. A gente agradece aos dois pela presença, agradece também a você pela sua companhia.
O programa de hoje fica por aqui e até a próxima.